O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fosse ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fosse ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, queridos filhos que estavam na nossa Assembleia Paroquial, hoje a liturgia nos convida a olhar justamente para João o Batista. Hoje gostaria de poder aprofundar um pouquinho sobre este homem tão querido na Terra Santa. Quando estava na Terra Santa estudando, nós estudamos muito João o Batista, principalmente no deserto. Nosso Senhor gostava muito de João, como vimos neste Evangelho, e por isso é necessário que nós também possamos aprender um pouquinho deste homem que contemporâneo de Nosso Senhor, e soube tão bem fazer essa ligação do Antigo Testamento para o Novo, trazido por Nosso Senhor. A liturgia deste final de semana nos convida a olhar melhor, a olhar mais fundo, né? A reencontrar esta coragem de olhar. Por isto, ao escolher essa data para a nossa Assembleia Paroquial, também tinha em mente esse olhar para o nosso santuário, para as decisões, as urgências, os desafios, os objetivos do nosso santuário. Mas olhar com coragem. É só assim que a gente consegue se abrir para o novo. Deus traça um caminho onde às vezes parece impossível, mas Deus abre caminho. E é precisamente então que nós podemos reconhecer este jeito de Deus, esse estilo do nosso Deus. Quando percebemos que as coisas estão tão complicadas, tão difíceis, parece impossível, parece impensável, mas aí se dá a graça de Deus, a bondade de Deus, sua misericórdia. Quando parece que as coisas não estão indo bem, surge uma luz, e é esta luz que nós seguimos, nosso Senhor. Hoje, claramente, o Evangelho insiste
numa palavra: ver. Olhar, ver. Os discípulos de João o Batista, o povo da Terra Santa gostava muito de João o Batista na sua época. Ele ficava ali no deserto, perto do Rio Jordão, por ali, e fazia suas pregações no Rio Jordão. Muitas pessoas vinham de Jerusalém, da Judéia, de Cafarnaum, de todos os lugares que vinham para ouvi-lo. As pessoas gostavam muito dele. Ele era muito querido, justamente porque assim ele falava de um modo tão tranquilo, tão simples, tão direto, que tocava o coração das pessoas. E por isso foi juntando pessoas que iam todas as vezes ali. Era chamado de discípulos. Fazia um acompanhamento, de um certo modo, com João o Batista. E esses discípulos de João começaram a questionar sobre a sua própria identidade. Se não seria ele o Salvador, se veria outro, e assim por diante. Então ele diz para ir até lá, até Nosso Senhor, para ver o que Nosso Senhor estava fazendo. E lá eles foram. E Nosso Senhor então diz: olha o que está acontecendo. Ver, insiste nisto. O Evangelho insiste nisto hoje, para que as pessoas possam ver, possam ouvir, justamente aquilo que está acontecendo. E os discípulos de João Batista, ao perceber isto, voltam para contar para João o que tinham visto. Muitas vezes, realmente, a vida depende de como nós olhamos para a vida. E aí nós podemos nos perguntar: será que realmente olhamos as coisas como elas são, ou fantasiamos as coisas? Do ponto de vista aqui do nosso santuário, nós olhamos as coisas como elas são, ou será que estamos tapados para ver aquilo que está à nossa frente? Por isso uma assembleia paroquial é tão importante. E também porque muitas vezes nós formamos nossa própria ideia, né? E não queremos ver aquilo que está à nossa frente. Então, muitas vezes o que acontece é que aquela ideia que nós temos, aquela visão de mundo, e esta visão muitas vezes não é a realidade, a visão autêntica das coisas. Porque somos tomados por uma visão turpe, uma visão que às vezes é deturpada, porque está somente dentro de nós. Não são ideias falsas, não é isso que estou querendo dizer, mas não corresponde totalmente à realidade, porque a realidade tem outras faces, tem outros modos de ver, e é isso que o Evangelho quer nos mostrar, um outro modo de ver, ou seja, um outro modo que às vezes nós podemos ganhar aqui a liberdade. Quando não olhamos mais para esta realidade à nossa volta, quando não vemos mais quem está ao nosso lado, quando não reconhecemos mais os erros que nós cometemos, então estamos olhando de uma forma deturpada para a realidade. Porque fazemos da nossa ideia apenas aquilo que deve ser a realidade. E muitas vezes queremos impor esta ideia no outro, mas esquecemos da liberdade do outro. Esquecemos de que a outra pessoa é única e, portanto, muito diferente de nós. Mas nós não queremos enxergar isto. Muitas vezes queremos pegar a nossa ideia e enfiar no outro. Por isto, o Evangelho nos convida a um outro olhar. Um olhar realmente para não se deixar ser dominado por si mesmo. O nosso seráfico pai, São Francisco, nos ensinou isto. E depois, Santo Antônio conseguiu mostrar aos frades, durante as suas aulas, de que os frades deveriam deixar as suas próprias vontades para fazer a vontade do seu superior. Um outro olhar. E por isto, este Evangelho, me parece, nos ajuda nisto. Porque quando nós temos uma ideia tão fixa, nós sofremos por esta ideia.
mas a realidade pode estar em outro lugar. A realidade pode estar em outro momento. Então, não vemos mais o que Deus está fazendo na história. Estamos apegados a um momento que às vezes já não existe mais. Por isso é preciso caminhar. Muitas vezes é preciso deixar certas coisas. E me parece que foi isso que aconteceu com João Batista. Ele conseguiu sair da ideia que colocaram para ele, no qual ele foi formado, esta ideia de Deus. Porque João, o Batista, ele, como o Evangelho nos mostra, está numa prisão. Mas parece que, se olhamos assim de uma forma simbólica, podemos dizer que esta prisão parece mais uma prisão das ideias, das convicções. E João, ele conseguiu escapar desta prisão, deste apegar-se às suas coisas, né? E, portanto, ele muda o jeito de olhar. Os seus discípulos, quando viram as ações de Nosso Senhor, as ações com os pobres, com os simples, e voltaram para contar para João, ele mudou a sua opinião sobre o Messias. Já não era mais esse Messias esperado como rei, como um dominador, como aquele que queria livrar o povo hebreu do domínio dos romanos, mas agora é um rei que caminha junto. Deus conosco, Emanuel. Portanto, muda a sua visão. E João é capaz de entender isto. Ele soube compreender esta mudança que Deus fez no modo da vida. E assim, então, os seus discípulos vão depois ficar com Nosso Senhor, porque é Ele o Messias e não João. Nosso Senhor elogia João neste Evangelho, porque entendeu justamente que João foi capaz de sair desse aprisionamento que muitas vezes até nos fecha a nós. Meus queridos, me parece que hoje, em nossa reunião da nossa Assembleia Paroquial, uma coisa que fiquei muito pensativo foi justamente nos deixar surpreender. Ou seja, nos deixar ser questionados com as nossas ações pastorais, com o nosso estilo de vida pastoral e como podemos realmente dar uma resposta ao mundo atual sobre isto. Por mais que possamos contemplar essa ação de Deus, nós nunca poderemos compreender Deus totalmente, pois Deus é muito maior do que nós podemos compreender. Deus é muito maior do que todas as nossas coisas, nossas confusões humanas que às vezes nós fazemos aqui. Deus nos transcende, como os santos nos ensinam, como o nosso querido Santo Antônio nos ensinou com a sua teologia, de que realmente Deus é muito grande. Deus é o sumo bem, o bem eterno. E assim, Deus está sempre além de nós. Isto Santo Antônio nos ensinou. Deus está sempre além. E Deus não pode ser compreendido apenas com a nossa mente humana. Então, meus queridos, diante de tudo isto, me parece que o Evangelho nos convida a um novo olhar, para nos deixar ser surpreendidos por Deus, surpreendidos por uma ideia, surpreendidos por uma palavra, nos deixar ser surpreendido, não nos fecharmos em relação à pastoral, ao Evangelho, mas nos abrirmos realmente em direção àquilo que o Evangelho nos mostra, um outro olhar. Então, diante de tudo isto, nos libertar, muitas vezes, de algumas ideias que já não são a resposta mais para o mundo atual. O mundo mudou. A pandemia fez o mundo mudar mais ainda. Talvez as respostas que estão na nossa mente são respostas antigas, de um mundo que não existia celular, no mundo que não existia internet, de um outro mundo. Agora é uma outra resposta. Pode ser um tanto parecida com a do passado, mas talvez
é um momento de encontrar outras respostas para as nossas mesmas perguntas. Meus queridos, nos deixamos ser surpreendidos e não fiquemos aprisionados em nossas próprias ideias. Queridos filhos da Assembleia Paroquial, nos deixemos ser surpreendidos com tudo isso que aconteceu hoje. E essa surpresa se dá também na oração, na meditação, no encontro com nosso Senhor, quando nós temos essa abertura para o Senhor. Me parece que é um momento também de podermos pensar se nós estamos desanimados ou se às vezes estamos tendendo a desanimar com tantas coisas a nível pastoral. Às vezes olhamos para o nosso santuário, precisamos de tantas pessoas nas pastorais, nos organismos, nos movimentos. Isso às vezes pode nos desanimar. Mas esse tempo do Advento nos convida a ser preenchidos por dentro de esperança. O profeta Isaías tem insistido conosco sobre isto. Nos deixar ser preenchidos de esperança. Deixar realmente o nosso coração cheio dessa esperança. Pois nosso Senhor nasce e Ele é a resposta para tudo. Meus queridos, não desanimemos. Esperança está dentro do nosso coração. Paz e bem. Vamos juntos